Deixa só, pronto. Iniciou a gravação, então vamos lá. Aguardar aqui. O vídeo oficial do evento. Conheço uma satisfação participar da 7ª Socialização de Práticas Formativas DDPE. Meu projeto é atividades focadas e investigadas no pensamento computacional no 3º ano da Escola Municipal de Executivo Chico. Me chamo Rochelle. Só um minuto que nós vamos aqui. Pode começar a gravação ou não? Conheço os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. Está tendo uma interferência aqui. No menu Programação, temos as páginas do Projeto Diálogos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas. Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos diálogos artísticos estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte no banzeiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Muito bem, então nós agradecemos em primeiro lugar a presença de todos e de todas que estão aqui hoje conosco, nesta tarde. Eu e a Ana Lúcia vamos estar aqui conduzindo a apresentação dos trabalhos, esperamos que cada um sirva de inspiração
para que nós possamos investir cada vez mais na nossa vida profissional, no nosso desenvolvimento profissional docente. Então, pessoal, nós vamos dar um pontapé inicial, já aqui agradecendo os patrocinadores que estão aqui mais uma vez, mais um ano conosco, dando apoio, incentivando essa atividade docente tão importante, né, para o desenvolvimento também das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, né, que estão conosco. E a gente não poderia iniciar sem uma apresentação cultural, né? E eu tenho assim um prazer enorme de anunciar a nossa apresentação cultural da tarde de hoje, que se chama a música, que na verdade é a interpretação da música Uirapuru e Tambatajá. Nessa atração, ela é, digamos assim, ela é realizada por uma dupla muito querida, né? Que é a soprano Luciana Costa, da equipe de formação da tutoria educacional, e do violinista Carlos Freitas, que é da equipe a qual eu participo atualmente, que é da educação infantil. Então, o Carlos e a Luciana vão estar aqui interpretando, ela interpretando e ele tocando as músicas do Irapuru e Tambatajá. Hoje, eles trazem a interpretação dessas canções. As duas músicas fazem parte da série Lendas Amazônicas, do compositor brasileiro Valdemar Henrique, e retratam um pouco da riqueza e da diversidade cultural amazônica. Informamos a todos vocês, a todos nós que estamos aqui presentes, que as apresentações culturais estão disponíveis no site da 7ª Socialização de Práticas Formativas, na página, na programação e no projeto Diálogos Artísticos. Então, eu vou pedir, já está aí no gatilho, não é? A apresentação cultural, equipe de TI aí apostos. Então, com vocês, Luciana Luz e Carlos Freitas.
mais ninguém. Me faz feliz, que mais ninguém possa beijar o que beijei, que mais ninguém escute aquilo que escutei, nem possa olhar pelos olhos que olhei. Finalizando essa belíssima apresentação cultural, nós vamos dar início. A abertura dos trabalhos, nós já estamos com 4 comunicadores, né, já identificados. Então, boa tarde a todos e a todas que fazem presente aqui conosco. Eu sou a professora Ana Lúcia, da equipe de Educação de Jovens e Adultos da Rede Colaborativa. Vai mediar comigo a professora Rita Esther Luna, também da DDPM, formadora da Rede Colaborativa de Formação Continuada da Educação Infantil, equipe da professora Rita. Vamos mediar, fiquem muito à vontade, né? A nossa mediação aqui é para deixá-los com a fala, com protagonismo, então, tudo numa tranquilidade. Na tutoria, nós estamos com a professora Amanda Monteiro e a professora Cíntia Morales. No chat, moderadoras, para que a gente possa saber da dinâmica, né, da sala temática, que são formadores também. E como TI, nós estamos com o professor Oda, o professor Manuel Peçanha e a professora Rosana Marques, né, que vai estar nos dando esse apoio. E aos presentes, nós comunicamos aqui que nós estamos na 7ª socialização, é a 7ª socialização de práticas formativas, é o momento que culmina essa formação que vem de dentro da escola, diante das formações que nós oportunizamos na DDPM. Então, socializar essas práticas formativas exitosas é o objetivo da socialização de práticas formativas. São as atividades, os trabalhos desenvolvidos pelas escolas municipais, né, pelos professores. E o tema da nossa 7ª socialização, a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. A sala temática que estamos agora é a sala 1, que é a múltiplas linguagem e processos de aprendizagem. Professora Rita. Isso mesmo, Ana. E para nos ajudar a refletir sobre essa temática tão importante, não é? De múltiplas linguagens e processos de aprendizagem, nós contaremos aqui com nossos colegas, professores, nossos pares, não é? Nós temos aqui a primeira apresentação será realizada pela professora Raesca, que eu já vi que ela está aí, Raesca Ribeiro de Oliveira, e também está aí conosco na sala Maria da Fé Cavalcante Brandão. O trabalho delas é intitulado Artes Visuais na Educação Infantil, a ampliação do repertório cultural por meio de releituras. Sejam bem-vindas, Raesca e Maria da Fé. Também aqui conosco nós temos o professor que já conversou conosco aqui nos bastidores, o professor Rochel da Costa Luz, que vai apresentar junto com a professora Deise de Araújo Pereira e Margarete Cristina Santos Seixas, mas é o professor Rochel que vai apresentar o trabalho intitulado Atividade Plugada e Desplugada no Pensamento Computacional com alunos do 3º ano da Escola Municipal Ambientalista Chico Mendes. Sejam bem-vindos, professores. Temos aqui também conosco, que já chegou aqui também, o professor Walter Guimarães dos Santos, cujo trabalho é Metodologias Ativas Aplicadas no Aprendizado de Alunos da Escola Municipal Professora Francisca Pergentina da Silva, de Manaus, um relato de experiências. Seja bem-vindo, professor Walter. E também aqui conosco o professor Ari Barroso, com o trabalho
mediação da transição entre ensinos na busca à adaptação ao novo ambiente escolar. Seja bem-vindo, professor Ari e professora Ana Lúcia. A professora Ana Cláudia da Silva já chegou? Já está aqui conosco, que é do trabalho Consequências da Pandemia na Alfabetização e o Uso das Parlendas para o seu resgate. Não sabemos se ela já chegou, mas se chegar, vai ficar para o final, tá bom? Ok, pessoal, então, para que nós possamos nos organizar da melhor maneira possível, nós temos aqui alguns combinados, tá bom? Mas, de qualquer maneira, como bem a Ana Lúcia já falou, sintam-se todos à vontade. Vamos nos imaginar aqui numa roda de conversa e numa roda todos podemos colaborar, todos podemos aprender juntos uns com os outros, né? Então, em primeiro lugar, é importante nós ficarmos atentos à questão do tempo. Então, cada comunicador vai ter 10 minutos para apresentar seu trabalho. Tá certo? Então, quem quiser, colocar aí o seu cronômetro do lado, mas se não, as nossas moderadoras do chat, a Amanda e a Cíntia, vão estar aqui colocando no chat, quando ficar aqui já lá pelo meio, 5 minutos, 2 minutos faltando, elas vão sinalizar aqui, vocês fiquem de olho aqui no chat para ver aqui a questão do tempo, tá bom? Então, eu também digo a vocês que, se nós acharmos necessário, se vocês não ficarem atentos aqui ao chat, a gente pode, eu ou a Ana, abrirmos aqui o nosso microfone rapidamente, só para dar um toque para vocês não se desligarem do tempo, mas sem atrapalhar, só para que a gente possa estar conduzindo aqui da melhor maneira possível, tá certo? As apresentações seguirão a ordem, conforme nós já sinalizamos, a Ana já fez aqui a chamada, mas, caso, nós sabemos que nós temos aqui uma questão de internet, tá? Então, se houver instabilidade na internet e tiver na sua vez e algum dos colegas caírem, né, devido à instabilidade, não se preocupe. A gente vai estar dando prosseguimento com o próximo comunicador e, no retorno, você volta e faz a sua comunicação posteriormente, tá bom? De forma que ninguém vai ficar prejudicado, tá? As discussões e arguições vão ficar para o final de todas as apresentações. Então, pessoal, à medida que os colegas forem apresentando e vocês tiverem questões, dúvidas, coloquem as suas perguntas no chat, que a Amanda e a Cíntia vão ficar garimpando essas questões, e, ao final, eu e a Ana Lúcia vamos estar organizando as questões aqui para os nossos colegas, tá bom? Para que todas as apresentações fiquem bem claras e a gente possa colher o máximo de informação de cada um dos colegas que aqui estão. Tudo bem? Outra coisa que nós não podemos esquecer é que, quando chegar ao final das apresentações, ao final desse tempo, as moderadoras do chat vão colocar o link de avaliação e frequência, tá? Então, mantenham-se aqui até a hora do link, porque esse link, ele vai servir, olha só, ele vai servir para a gente fazer avaliação, para a frequência, vai servir para o sorteio e também para a certificação. Então, quando você preencher o link, automaticamente vai chegar no seu e-mail uma declaração, certo? De comparecimento. É uma declaração que já vai estar aqui servindo para você entregar para o seu diretor, entregar para o seu chefe, enfim, para você dizer onde você estava nesse momento, ok? Mas a certificação oficial, ela vai ser expedida pela UEA, só ao final, possivelmente no mês de janeiro. A gente vai estar orientando da melhor maneira possível. Fiquem atentos lá no nosso canal da socialização, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar avisando aqui
quando os certificados ficarão prontos, quando a UEA expedir, a gente vai avisar e vocês podem entrar no site da UEA para fazer o recolhimento dos certificados de vocês, tá certo? Mas, para isso, tem que preencher o link, tá? Então, não pode esquecer. Vai servir, mais uma vez, avaliação, frequência, certificação e para o nosso sorteio, né, Ana? Que no final vai ter sorteio. Então, vai ter muita coisa boa aí, além das apresentações dos colegas, dos professores, também tem um sorteio no final. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Dito isto, vamos lá, Ritinha. Primeira apresentação. Vamos preparar aí o TI. Será da professora Raescla Ribeiro de Oliveira e Maria da Fé Cavalcante Brandão. Elas vão trazer para a gente uma discussão sobre artes visuais na educação infantil, a ampliação do repertório cultural por meio de releituras. Olha que fantástico. O tempo de 10 minutos, professora, o tempo é de vocês, a sala é de vocês. Fiquem muito à vontade, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, Rita. Boa tarde a todos e todas. Alegria compartilhar essa experiência aqui com vocês, que vem sendo um trabalho que eu desenvolvi junto com a minha colega Maria da Fé, que está aqui na sala. Nós optamos que, por conta do tempo, eu vou fazer a apresentação de uma forma breve, sucinta, e ao final, se elas sentir necessidade, vai fazer os comentários também, tá bom? Pode passar para o próximo slide, tá bem? A escola a qual nós trabalhamos é o CEMEI Juraci Freitas Maciel, é uma escola aqui da Zona Sul, e o público-alvo da experiência desenvolvida foram crianças de 5, 6 anos do segundo período. Pode passar. Para contextualizar brevemente, né, como que essa ideia de trabalhar com releituras surgiu, nós presenciamos com o retorno das aulas, né, presenciais, que as crianças elas estavam com muita dificuldade de se expressar. E geralmente, quando a gente colocava alguma atividade que envolvia desenho, a pintura, né, elas sempre diziam: eu não sei desenhar, eu não consigo, não sei fazer. Então, a gente entendendo todo aquele contexto socioemocional, todas as problemáticas que envolviam, né, aquele retorno para aquelas crianças, a gente tentou verificar as possibilidades de trabalhar isso, de fazer com que elas olhassem para o que elas desenvolviam de uma forma diferente, né, e conseguissem expressar. Então, logo quando elas chegaram, a gente via muito a presença de garatujas, né, os desenhos, às vezes, e sempre essa ideia de que o desenho não era bom, que não conseguiam fazer, e assim por diante. Pode passar, por favor. Então, no passo a passo, né, para a gente pensar essa atividade, nós retornamos com o material do PESC, que eu acho que a maioria dos professores aqui já devem ter tido algum contato, que foi um projeto que ele trazia alguns quadros, né, com essa proposta também da releitura. E aí, a partir dessas imagens que a Maria da Fé tinha no armário dela, ela chegou: olha, eu vou trabalhar com essas releituras. E disse: bora fazer. Gosto bastante de trabalhar e eu acho que vai resolver essa questão que a gente está tendo, né? Então, desde a minha graduação, eu venho trabalhando numa perspectiva que carrega esse olhar para a Lei 10.639 e 11.645, que insere, né, a importância e a relevância da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, eu visualizei que aqueles artistas seriam interessantes, mas que a gente precisava aumentar esse repertório cultural e assim, ampliar também as potencialidades das rodas de conversa e das próprias produções artísticas na sala de referência. E aí, para esse processo, a gente teve que organizar os vídeos sobre a obra e vida dos artistas selecionados, né? No relato de experiência, lá eu coloquei quais foram os canais que a gente utilizou, mas, assim, foi possível acessar uma série de materiais. Nós temos uma vantagem, que na nossa sala, né, porque a gente divide a sala, ela trabalha de manhã e eu trabalho à tarde nessa sala, a gente tem uma TV. Então, a gente utilizou essa TV. Eu baixava os vídeos, levava no pendrive e a gente colocava. Então, tinha vários programas, né, breves, assim, que faziam essa mediação de apresentar para a criança esse artista e a sua obra.
Pode passar, por favor. E aqui a gente traz as experiências vivenciadas. Então, o primeiro artista, um dos primeiros artistas que eu cheguei no nome foi o do Abdias do Nascimento. Né? E o Abdias do Nascimento é uma coisa que eu achei muito lamentável, que não tinha nenhum material. Eu não encontrei vídeos, eu não encontrei livros infantis, eu não encontrei nada que pudesse apresentar esse artista, né? E essa figura política de extrema importância do nosso país para essas crianças. Então, o que eu fiz? Eu fiz o uso dos palitoches. Eu imprimi algumas imagens, recortei, colei nos palitoches e fui apresentando como uma contação de história para as crianças. E aí, assim, conforme a gente ia fazendo, a gente ia trocando os materiais, eu e a Maria da Fé. E aí a gente propôs essas primeiras releituras com as crianças, né? E essa aqui é a obra dele, Borboletas de Franca. E foi interessante que com a história de vida do Abdias do Nascimento, a gente tocou em pontos sobre a história e cultura afro-brasileira também, né? Pode passar. E aí o Abapuru também foi muito, muito legal de trabalhar. Eu fui pesquisar um pouco mais, né, para como trabalhar essa tela com eles. E a gente conversou bastante e eu fui explicando o que cada elemento da tela representava. E assim foi um diálogo que fluiu muito tranquilamente com as crianças. E aqui a gente vê que a gente teve diversas maneiras de representar o Abapuru e foi um processo muito rico também. Pode passar. Aí aqui foi a obra da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e esse foi um trabalho que eu achei muito interessante. A gente usou a colagem e ia mostrar assim, que foram recursos diferentes que nós fomos utilizando. E aí a gente teve vários cabelos de Mona Lisa, várias formas de representar a partir do que eles já carregavam de elementos, né? E esse olhar que eles tinham de eu não sei, eu não posso, eu não consigo, nesse processo foi mudando, né? Porque eles viam que eles conseguiam. E eles viam que a diferença das representações que cada um trazia ali, e que isso deixou de ser um problema para eles, né? A forma da arte infantil como estava sendo expressa. Pode passar. E aqui um outro artista que eu gostei muito de trabalhar foi o Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Com a obra foi o Dispensador de Pés, e eu utilizei o livro infantil A Vida Não Me Assusta, que é um poema da Maya Angelou. Então, então foi muito interessante ver como eles iam se expressando com essas linguagens, né? Desse lado que está o livro foi o da minha turma, do outro lado é o trabalho da turma da Maria da Fé. Foi interessante porque essa imagem, que é uma obra do Basquiat, dialogou com eles com muita tranquilidade. Eles conseguiram desenhar, expressar. Pode passar. E aí, a última artista que nós trabalhamos foi a do Rigó, que é uma artista indígena daqui do Amazonas, né? E a obra foi Maloca Tuyuca. A partir dessas obras, a gente contextualizava, discutia de onde vinham esses artistas, o que eles estavam produzindo, né? Sempre trazia histórias de vida e também a tela. Então, a gente analisava, discutia e conversava nas nossas rodas de conversa. Pode passar? Faltam 2 minutos, né? Os resultados foi que a gente conseguiu concluir com a sequência didática, né, que as crianças elas passaram a usar com maior frequência e entusiasmo, elas esperavam por esse momento, né, na sala de referência, e que outras expressões como a dança, a linguagem escrita e oral têm sido expressas com maior frequência no contexto da sala, a partir disso, né? E a inserção de artistas negros e um artista indígena ampliou as potencialidades das rodas de conversa, pois a partir de suas obras, elementos da história e cultura da população negra e dos povos originários foram inseridos ao repertório cultural da turma, e o que com certeza irá contribuir para uma formação antirracista e com maior representatividade de povos que na história do nosso país vêm sendo estigmatizados e estereotipados. Então, os resultados foram extremamente positivos. E para mim, assim, foi um choque com o retorno da aula presencial ver essas crianças dizendo que elas não sabiam desenhar. Eu nunca tinha escutado isso de uma criança, né? Assim, conseguir mudar isso por meio da arte, né? Por meio dessa pesquisa, dessa ampliação desse repertório cultural, foi um processo muito rico e muito gratificante. Acho que tanto para mim quanto para Maria da Fé. Pode passar, por favor? Nossas considerações finais. Bom, a gente traz como consideração final que é a importância da ampliação de projetos como aquele do PESC, que tragam esses materiais para a sala de aula, que traz para os 100 mês, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho sentido falta é o investimento em livros infantis,
Por exemplo, aquele que eu trouxe da Maya Angelou com Basquiat foi um livro que eu adquiri. Então, assim, muitas vezes os materiais eu tenho adquirido para trabalhar com essas crianças e essa ampliação do repertório cultural. Então, a gente precisa que haja uma ampliação mesmo desse processo, né? Desse incentivo da ampliação do repertório cultural na educação infantil. E aí eu trago aqui uma citação da Bissoli, da Prince, que nos diz o seguinte: a escola da infância tem um papel essencial no processo de humanização das crianças. Esses espaços têm de ser organizados de forma que garanta às crianças tempo, relações e materiais que lhes oportunizem a apropriação dos objetos materiais e simbólicos da cultura. Então é isso, eu acho que se a Fé quiser fazer algum comentário, podem colocar nas nossas referências, por favor. Ok. Foi uma experiência, assim, maravilhosa com as crianças, assim, foi tudo de bom. Eles gostaram muito, assim, e a gente quer fazer ano que vem que se repita, tá bom? Isso mesmo. Obrigada a todos e todas. Obrigada a vocês. Obrigada, Raescla. Obrigada, Maria da Fé. Parabéns pelo trabalho. E lembrando mais uma vez que nós vamos deixar as questões para o final de todas as apresentações, tá bom, pessoal? Então, se tiverem alguma questão, não adianta levantar a mão agora. O ideal é que você escreva a sua questão no chat para que depois a gente vá garimpando essas questões e vá organizando aqui o debate no final. Tudo bem? Então, agora nós vamos chamar para apresentar o seu trabalho o professor Rochel da Costa Luz, que também tem como coautores desse trabalho a professora Deise de Araújo Pereira e Margarete Cristina Santos Seixas. O trabalho deles fala sobre atividade plugada e desplugada no pensamento computacional, com alunos do terceiro ano da Escola Municipal Ambientalista Chico Mendes. Então, vamos ver aí o que os colegas têm a nos apresentar, socializar conosco. Fiquem à vontade. Professor Rochel, é com você. O áudio do professor está desligado. Né? Professor, isso, ótimo. Pode passar o vídeo primeiramente, tá? Obrigado. Olá, é uma satisfação participar da 7ª Socialização de Práticas Formativas TDPM. Meu projeto é atividades focadas e investigadas no pensamento computacional no terceiro ano da Escola Municipal Ambientalista Chico Mendes. Me chamo Rochel Luiz, em parceria com a professora Deise Araújo, orientada pela professora Margarete Seixas. O público-alvo é o coordenador telecentro do CIPR, professora do terceiro ano e alunos do terceiro ano. Nós pertencemos à área de desenho rural, a escola ambientalista Chico Mendes, e essa é a fachada da escola. Este é o momento de orientação com os alunos, explicando como se dá a atividade. Essa é a prática deles, trabalhando com blocos de comandos, recortando, trabalho de recorte colagem, e eles vão determinar o passo de cada personagem por vários personagens. E ao lado eles fazem um cenário onde esse personagem vai dar os passos conforme o comando lógico eles vão criando. E aí a gente usa materiais como recorte de colagem, tesoura, papel, cola, ofício, descartes. Nesse momento a gente desenvolve o trabalho ou no espaço do telecentro, que é dividido com outra atividade pedagógica. Muitas das vezes nós dividimos também
espaço de sala de aula ou usando o corredor e o refeitório. O importante é que as crianças tenham esse momento de se envolver, algo que acontece uma vez na semana. Esse é o momento em que eu apresento a eles o Squat Júnior e os primeiros comandos, né, como funciona. E esse espaço, como eu disse, é usado na sala de aula, nos corredores, onde é possível para a gente atender 4 crianças, sempre supervisionado pelo gestor da escola e pelo pedagogo. Nesse momento, eles vão pegar o trabalho que eles fizeram com recorte e colagem, né, na atividade deles divulgadas, e vão transcrever de alguma forma o entendimento deles para o Squat Júnior. Em seguida, eles expõem cada atividade, explicando o que eles desenvolveram. E a gente consegue perceber que, mesmo sem dominar o conceito, eles trabalham a narrativa e com voz, diálogo e texto, né, e fábulas, colocando os animais, porque existem vários personagens neste aplicativo. O objetivo é, até o final do ano, eles se tornarem aptos e serem disseminadores do Squat, né, para o restante da turma e para a escola. Busquei trabalhar com eles no terceiro ano com um investimento a longo prazo, pois a criança ainda vai passar 2 anos, provavelmente, na escola. Então, eles vão se aprimorar no Squat no 4º ano e no 5º ano eles vão ser os maiores disseminadores das atividades. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe o nosso trabalho e as crianças. Boa tarde a todos. Esse é um pouco do nosso trabalho que a gente está apresentando. Trabalhar a linguagem de programação, raciocínio lógico com crianças de 8 anos não é um desafio muito grande, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Quero agradecer aqui ao nosso principal parceiro, que é a Fundação Telefônica Vivo, por meio de parceria do programa Pro Futuro. Nós recebemos a maleta digital com alguns tablets. E esses tablets a gente pode baixar o aplicativo do Squat Júnior, que trabalha a linguagem de programação própria para essa idade, de 8 anos a 10 anos. E hoje, esses alunos, que antes eram apenas 4, já estão começando a disseminar esse conhecimento de linguagem. E além de trabalhar a linguagem de programação, a gente também trabalha a questão da narrativa e da matemática, né? Além da lógica. E é muito bom a gente ter um parceiro do DPM, como a professora Margarete Seixas, que vai me orientando sempre, né? E trabalha em parceria com o professor de sala de aula, que é a professora Deise. Tendo essa compreensão do professor que está em sala de aula da importância de um conhecimento a mais para o aluno, isso faz um diferencial muito grande para quem quer desenvolver projetos dentro da escola. Os tablets se tornaram uma ferramenta fundamental para a gente desenvolver a prática de conhecimento da linguagem de programação, né? Eu acho que as crianças hoje aceitam, né, mais empolgadas em descobrir como que se faz os joguinhos que eles brincam, né, às vezes no celular do pai, da mãe, e começam a entender essa lógica. E a gente não sabe o fruto que nós iremos colher em relação a disseminar esse conhecimento que é o Squat, né? É uma das linguagens de programação existentes. E antes a gente não conseguia entender, né, achando que era só linguagem de programação para quem entrasse numa faculdade de processamento de dados, de conhecimento de TI. E hoje a gente já pode estimular a criança que aprende brincando, o que é o fator principal, né? Aprender brincando e desenvolvendo esse conhecimento, né? E esse nosso projeto é tão relevante que nós apresentamos ele também na primeiro encontro de Educação Make do Brasil, né, como Educação Make, e a Fundação Telefônica Vivo está analisando nosso projeto para ser inserido em um documentário, né, a nível nacional. Então, eu me orgulho muito por estar trabalhando no primeiro ano que eu trabalho com crianças de 8 anos e a gente ter frutos que está repercutindo nacionalmente, né?
E aproveitar esse espaço, agradecer a todos os colegas da DPN, né, principalmente a coordenação da socialização de práticas formativas, por nos proporcionar esse momento, né, usando recursos de vídeos, mídias sociais, né, essa interação pelo Meet. Então, estimula a gente que está em sala de aula a querer produzir mais, a se sentir parte, né? Hoje eu sou um protagonista, né? Não é a primeira vez que eu faço parte da socialização, mas isso nos faz sentir importante. Eu sei que vocês estão fazendo trabalho de base, né? Aí na coordenação, e a gente faz o nosso trabalho de base aqui na escola. E quando essas coisas se fundem, a gente vê esse resultado maravilhoso que está sendo agora. Então, eu gostaria que cada um de vocês, né, que estão nessa sala, em outras salas, né, que se sentisse parabenizado e receba o nosso abraço, nós, professores que estamos em sala de aula, sentindo o nosso trabalho ser reconhecido, ser relevante e ter o suporte e ajuda de vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe essa socialização e todos os nossos trabalhos. E abençoe o trabalho dos colegas que irão apresentar agora. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, não é, Ana? Ai, meu coração, professora, está assim, batendo acho que 80 ou 90 por minuto. A gente fica super emocionado, porque realmente não tem sido fácil, não é? A gente se aproximar. E quando a gente fala se aproximar não só dessa questão através dos meios virtuais, mas se aproximar para que a gente se entenda de fato como pares, um dando a mão ao outro, um entendendo que pode colaborar com o outro e vice-versa, que nós aprendemos juntos. Então, quando a gente vai entendendo isso nos deixa assim muito felizes, né, de a gente se sentir copartícipes, né, pares. É isso que a gente vem tentando. E é esse que é o nosso desejo enquanto centro de formação, não é, Aninha? Isso mesmo, professora. Obrigada, professor. Vamos para o próximo, professor. Para a socialização, nós vamos estar aqui com o professor Walter Guimarães dos Santos, é a próxima comunicação. O professor lhe traz um tema intitulado como Metodologias Ativas Aplicada no Aprendizado de Alunos da Escola Municipal, professora Francisca Pergentina da Silva de Manaus. Um relato de experiência. Professor, a sala é sua, fique à vontade, tranquilo, tá bom? É uma conversa, vamos lá. Muito obrigado a todos. Minha primeira vez aqui nessa apresentação, pessoas capacitadas, pessoas preparadas. Estou aqui muito honrado de estar presente no meio de todos vocês. Espero contribuir um pouquinho para o engrandecimento da nossa experiência aqui. Vamos lá. Então, o meu tema é voltado para as metodologias ativas, né? Com o título Metodologias Ativas Aplicadas no Aprendizado de Alunos da minha escola municipal, professora Francisca Pergentina, relato de experiência. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, público-alvo, seres profissionais de educação, a DDZE Zona Leste 1, na escola Francisca Pergentina. Pode passar. O objetivo é proporcionar aos alunos uma nova percepção a respeito do processo de ensino-aprendizagem, onde foca o aluno como figura central e ativa do processo. Então, pode voltar, por gentileza, obrigado. Então, eu percebi que os alunos eles têm uma dificuldade muito grande em entender que o principal responsável pelo aprendizado deles próprios não somos nós, são eles mesmos. Né? De entender que eles precisam pegar a educação como uma responsabilidade, como o trabalho deles. Né? Então, o nosso trabalho é mais como facilitadores do aprendizado. Né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais lá para frente. Então, questões norteadoras. Como podemos aplicar o método da sala de aula invertida com os alunos de uma escola pública? Como incentivar os alunos a se prepararem para as aulas?
e qual o papel das metodologias ativas na educação do século XXI. Essa questão, pode voltar, por gentileza. Essa primeira questão, como é que a gente consegue aplicar a sala de aula invertida na escola pública? É porque, assim, a escola pública, ela tem algumas peculiaridades que diferem muito da escola particular, em especial na aplicação da sala de aula invertida. Porque, primeiro, os alunos não têm a cultura do estudo em casa, então isso torna um pouquinho mais complicado a aplicação desse método. Depois, outro fator que dificulta um bocado é a questão do acesso à internet, né, que hoje em dia se tornou-se muito mais evidente a falta de acesso que nossos alunos possuem. Por outro lado, também, alguns alunos que não tinham conseguiram ter e conseguiram acesso à internet devido à pandemia, né? Então, os alunos eles se esforçaram um pouquinho para conseguir um acesso à internet, nem que seja uma internet bem rasinha, bem simples, mas eles conseguiram acesso e isso facilitou muito na aplicação do método. Então, coisa que não acontece, por exemplo, numa escola particular. Todos têm acesso à informação, né? Como incentivar os alunos a se prepararem para as aulas e qual o papel da metodologia ativa na educação do século XXI, a gente vai ver agora no próximo. Pode passar, por favor. Então, a justificativa eu construí baseado na percepção de que as nossas metodologias precisam mudar, porque os nossos alunos, eles não são alunos de 50 anos atrás, não são os mesmos alunos de 100 anos atrás, não são os mesmos alunos que nós éramos. A percepção deles é completamente diferente do que é realmente uma sala de aula. E a sociedade está pedindo alunos do século XXI, alunos preparados, alunos curiosos, alunos que se viram buscando informação. E eu acho que o nosso papel hoje, como professores, é proporcionar essa noção aos alunos. Porque quando a gente conta que os pais têm essa percepção, muitas vezes, quase todas as vezes, nós nos frustramos. Porque os próprios pais ainda têm aquela mentalidade de que o professor, ele é a grande fonte do conhecimento onde o aluno precisa ir lá tomar, e sem um professor não existe educação, sem um professor não existe aprendizado, isso não é mais uma verdade. Poderia ser até, nos tempos passados, uma verdade. Hoje em dia, não é mais. Hoje o aluno, ele pode pesquisar o que ele quiser na internet e achar, e aprender por conta própria. A prova disso é esse período de pandemia que passamos com o projeto Aula em Casa. Não existia um professor ali presencialmente com o aluno, mas existia um vídeo de um professor explicando alguma coisa e os alunos aprendiam. Então, é possível para o aluno aprender em casa, sim, buscando, pesquisando. E muitas vezes a gente torna um aluno dependente de nós, no sentido o aluno precisa do professor para aprender alguma coisa que está no livro. Será? De verdade? O aluno precisa? 100% do professor, quanto a gente pensa que ele precisa, quanto eles pensam que precisam? Porque o livro ele já tem, por exemplo, jogar um assunto aqui, chegada dos portugueses no Brasil. Isso tem as toneladas na internet. O aluno pode buscar essa informação. Ele precisa utilizar o professor como facilitador desse aprendizado. Mas o estudo, o grosso, o pesado do estudo, precisa acontecer em casa. Essa é a ideia da sala de aula invertida. É preciso haver uma preparação anterior à aula, para que quando ele chegue na aula, ele chegue preparado e utilize o professor como o papel fundamental do aprendizado dele, que é retirar as dúvidas dele, e não começar o assunto do zero. Né? Pode passar. Pode passar. Então, o feedback dos alunos que eu tive foi muito satisfatório, porque muitos não haviam nem cogitado a possibilidade de eles realmente poderem aprender em casa por conta própria e se prepararem para uma apresentação em sala de aula, né? Então, o feedback que eu tive dos alunos, eles gostaram muito da experiência de eles apresentarem
algum assunto que não foi dado por mim ainda. Então, eles se sentiram no controle e conseguiram sentir também que eles conseguiram aprender muito mais do que se eu tivesse lá explicado, porque eles em casa, eles buscaram, eles se interessaram, eles anotaram, eles escreveram, assistiram vídeos, para se prepararem para a aula que eles iriam apresentar. Então, dessa forma, eles conseguiram aprender muito mais. Pode passar. Então, o passo a passo que eu apliquei foi o seguinte: eu dividi a turma em 3 equipes, e depois eu apresentar os temas que deverão ser estudados pelos alunos, por exemplo, capítulo 3 do livro. Depois eu fui fazer uma curadoria dos materiais que os alunos deveriam estudar e enviar para os grupos de WhatsApp. Então, os grupos de WhatsApp foram essenciais para que desse certo. Então, digamos que o assunto seja chegados portugueses no Brasil. Então, eu fiz uma curadoria, peguei vídeos, peguei artigos, peguei sites, joguei no grupo, falei, gente, leiam, estudem esses assuntos aqui e se preparem. Mas não fiquem somente desses assuntos. Isso aqui é um norte para vocês. Vocês vão estudar e vão pesquisar mais. O principal você já tem, que é o assunto. Pesquisem, se virem, corram atrás. Depois, no dia da apresentação, eu reservei um espaço de tempo para definição de qual tema as equipes iriam apresentar através de sorteio. Então, eu separei em 3 temas, e aí o aluno só saberia qual tema ele iria apresentar na hora da apresentação. Então, ele teria que se preparar para os 3 temas. Entendeu? Pode passar. No final de cada apresentação, o professor mediador deverá fazer suas considerações e explanações baseadas nas dificuldades que foram observadas e anotadas. Então, eu observei os alunos apresentando e vi onde é que eles estavam gaguejando, onde eles estavam tendo mais dificuldade, onde eles estavam precisando de um reforço a mais, e fui anotando minhas percepções. Quando todas as apresentações foram concluídas, deverá ser feito o exercício de fixação para reforçar a aplicação do conteúdo aprendido pelos alunos. Então, eu expliquei as partes que eu senti que deveria ser um pouco mais aprofundado o conhecimento, que faltou um pouquinho mais de percepção dos alunos, e então eu apliquei um exercício de fixação para ver se realmente eles tinham aprendido. E aí, no final de tudo, reforcei a questão da autonomia dos estudos, de eles sentirem que eles não só podem, como devem, buscar sozinho, por conta própria, em casa, os conhecimentos, não ficarem dependentes do professor, que eles podem, sim, sozinho aprender muitas coisas, muito mais, porque vamos e convenhamos, 40 minutos de aula não é um tempo suficiente para você aprender todos os assuntos que você necessita. Então, a gente, na sala de aula, nós damos o norte para o aluno, ele pega esse norte, leva para casa, e em casa ele vai adquirindo mais conhecimento, buscando mais, lapidando o conhecimento dele. Então, o grosso do estudo é em casa, não é na escola, né? Então, eu falo, gente, a maior mentira que já falava para vocês é essa frase: lugar de estudar é na escola. Não é lugar de estudar, é em casa. Você precisa estudar em casa. 2, 3, 4, 5, 6 horas. Quantas horas você achar necessário para que seja realmente fixado o conhecimento na sua cabeça? Em meia hora, vocês não conseguem aprender. Pode passar. Então, o resultado foi que das 8 turmas que foram apresentadas a nova metodologia, apenas 3 foram receptivas à nova abordagem, pois as outras 5 não gostaram e se sentiram como se estivessem fazendo o trabalho do professor, mostrando assim que não havia entendido a real função da sala de aula invertida, tratando a experiência como algo desagradável e fazendo as apresentações de qualquer jeito ou até mesmo não apresentando ou realmente não terem estudado absolutamente nada em casa. Pode... já deu tempo aqui, pode. Aí os alunos aplicando a metodologia, né, de Feynman, que é a metodologia justamente de você explicar o que você entendeu para os outros, seus colegas, né, que é a base da sala de aula invertida. Ali é o terceiro grupo, o pessoal se reunindo. E é isso, pessoal. Tá bom? Pode finalizar. Pode finalizar, já deu tempo. Posso continuar ou encerro? Pode fazer suas considerações, professor. Sim. Então, a técnica de Feynman, a técnica da sala invertida, ela é baseada nessa pirâmide do aprendizado, né? Que ela diz que o nível mais alto de aprendizado que a pessoa pode ter, que adquire 95% de retenção, é quando você explica o conteúdo a alguém. Então, ele parte da premissa de que se você
entendeu algo de verdade, se você aprendeu de verdade algo, você consegue explicar esse algo de uma forma tão simples como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos e ela entendesse. Entendeu? Então, se você não tem essa habilidade de explicar alguma coisa de uma forma simples, é porque provavelmente você não entendeu de uma forma que você realmente deveria ter aprendido. Então, a técnica da sala invertida parte dessa premissa, de que você aprende 2 vezes mais quando você ensina o que você aprendeu para outra pessoa. Né? Isso causa um prazer indescritível para o aluno, pois é uma realização que eles não estão acostumados a ter. Não estão acostumados a explicar nada a ninguém. Quando eles conseguem, realmente, eu falo, eu não disse que você conseguiria? Eita, professor, é verdade, ó. Nem eu sabia que eu sabia tanto. Então, vocês se subestimam, vocês têm mais capacidade do que vocês, mas eu acredito em vocês. Isso cria uma motivação para eles continuarem buscando mais. Entendeu? Pode passar. Através desse experimento realizado, foi possível constatar que realmente o futuro da aprendizagem se encontra na extinção da figura do professor como detentores do conhecimento e na transformação dos mestres em maestros que regem a orquestra sem tocar sequer uma nota. E onde, ao invés de gatekeepers do saber, eles seriam mediadores, facilitadores, e os alunos teriam quase total controle de sua carreira estudantil. Pode passar? São as referências. É isso. Obrigada. Nada, que agradeço. Obrigada, professor Walter, por suas contribuições aqui nessa tarde conosco. E agora, dando prosseguimento, nós vamos chamar... Ana Cláudia. Chegou? Professora Ana Cláudia, ela se encontra na sala? Acredito que não, Rita, eu não vi ela aqui pela sala. Então, vamos para o próximo, né? Isso, então vamos para o próximo. Para o Ari, não é isso, Ana? Isso. Por fim, professor Ari Barroso, né? Ele traz para a sua fala o trabalho intitulado Por Mediação da Transição entre Ensino, na busca à adaptação ao novo ambiente escolar. Professor Ari Barroso, ele tem agora a fala na nossa sala. Professor, com o senhor, a sala é sua. Ok. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Eu quero iniciar essa minha fala dizendo que esse projeto que eu já desenvolvo desde 2017 na escola, pode passar, por favor? Esse projeto está sendo desenvolvido já na sua 3ª versão. O meu público-alvo na escola são os alunos dos 6º anos, que são a metade dos alunos do turno matutino que entram todos os anos na escola como alunos novatos. A Escola Madre Teresa de Calcutá, ali na Zona Leste, aí está à frente da nossa escola. Por favor, pode passar. O objetivo desse trabalho é descrever uma abordagem educacional usando o ambiente virtual de aprendizagem que possibilite melhor adaptação à nova escola e aperfeiçoe o desempenho dos alunos no período de transição escolar entre ensinos e nas atividades de estudo em casa. Isso quer dizer que esses alunos, eles chegam à escola como alunos novatos, porque na escola que eles estavam no ano anterior, não tinha série sequente para eles continuarem lá no mesmo prédio. E eles estão em um ambiente, em um ambiente novo. É novo tanto para eles quanto para nós, professores e funcionários. A questão norteadora é como ocorre a adaptação dos alunos, escola e família, e uma nova escola no período de transição entre ensinos. É uma triangulação que acontece, é um cuidado que a escola tem desde 2017 com não só os alunos novatos, mas também os próprios funcionários da escola e a família. A família ela está integrada, ela não pode ser tirada dessa vertente que a gente trabalha todos os anos. A justificativa são as observações dos alunos novatos dos 6º anos, do desempenho do primeiro bimestre das atividades
e que se adaptarem ao novo ambiente escolar e suas rotinas. Notava-se que, ao longo dos últimos 4 anos, antes de eu começar o projeto, o índice mais baixo de desempenho no primeiro bimestre dos alunos era um dos 6º anos. Por quê? Porque eles buscavam uma adaptação ao ambiente, mas eles ainda não davam a atenção necessária à rotina da escola. A metodologia que eu utilizei, ela insere-se no estudo de caso do tipo descritivo e explicativo, método qualitativo-quantitativo. Pode passar, por favor. Depois de ter escolhido uma turma completa de 40 alunos, eu fiz critérios de inclusão e exclusão e verifiquei que os alunos, de fato, que participavam, que estavam inclusos no desenvolvimento do projeto, eram apenas 29. E desses 29, após a aplicação do projeto com eles, que eu já mostro para vocês logo depois, algumas frases do tipo ótima adaptação à nova escola começaram a ser faladas pelos próprios alunos e também em reunião de pais. Eu trago a citação do Azevedo, em 2017, quando ele diz que distanciar-se de uma visão simplista sobre a rotina de uma instituição educacional, bem como aprender os jovens que chegam à escola como sujeitos socioculturais, são atitudes essenciais para entender a complexidade que pode acompanhar os estudantes quando passam para um novo ambiente estudantil em um momento de transição escolar. Nós não podemos fechar os olhos para a transição do 5º para o 6º ano, porque os próximos 4 anos, que são do ensino fundamental 2, eles vão evoluir. E o ambiente adequado de acolhida desses alunos torna-se essencial para a vida também da família. Os professores que também estavam envolvidos no projeto, os professores de língua portuguesa, matemática e ciências, também relataram que os alunos se mostravam mais empolgados para as aulas regulares e avalia positivamente os resultados em termos de comportamento e aprendizagem. Trago a citação do Oliveira, de 2009, que um dos determinantes da disciplina dos alunos pode estar ligado à ausência de uma proposta pedagógica bem elaborada com o ambiente virtual de aprendizagem que foi criado para recebê-los antes deles chegarem mesmo à escola física. Pode passar, por favor. Relato dos pais. Os pais relatavam as mudanças de comportamento dos alunos em casa durante a pesquisa. Relato de um pai que diz: ficou mais responsável, muito interessado e empolgado com o trabalho, acordava e dormia cedo. Quando chegava da escola, fazia logo a pesquisa, motivação e disposição do aluno. Kensky, 2012, já dizia que as novas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo os ambientes virtuais de aprendizagem, promoveram novas formas de abordagem a favor do professor e de compreensão pelo estudante. Por favor, pode passar o próximo slide? Eu peço que, por gentileza, clique no Ctrl e nesse link para abrir o site que foi criado como produto para a pesquisa dos alunos e a integração, mesmo eles não estando ainda na escola. Este foi o site criado como primeira versão na minha dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Amazonas, que teve a sua segunda versão na FAPEAM, e a terceira versão é esse momento de pandemia que nós estamos vivendo ainda com eles. Foi criado as particularidades das escolas para apresentar não só aos alunos novatos, mas aos familiares, como é a rotina da escola. Eu peço que, por gentileza, você possa subir a imagem, aonde eles terão contato com um pequeno artigo e a equipe que trabalhou comigo na criação desse site da FAPEAM, que foi na segunda versão. Todos eles estavam de máscara, nós estávamos na escola pelo menos uma vez a cada 15 dias. Uma dificuldade que nós tivemos foi o apoio técnico, mas eu, graças a Deus, consegui um rapaz que fez esse trabalho de apoio técnico brilhantemente e que sobe um pouquinho mais, que ele vai aparecer aí.
o Leonardo Nunes, aluno de contabilidade, e que ele trabalha até hoje comigo de tanto que ele gostou daquilo que foi criado. Aí eu peço que você desça novamente e clique no menu. Você está subindo, por gentileza, pode ir lá para cima. Isso. Aí você pode clicar, por favor, aonde está escrito professores e disciplinas. Isso. Notem, queridos, pensa que o filho de vocês está mudando de escola e ele não conhece aquela escola. Ele vai chegar no primeiro dia de aula assustado, mas antes disso ele vai se deparar com um site apresentando todo o corpo docente. Pode subir, por favor. E cada professor sendo mostrado a disciplina que trabalha. Pode passando. Todos os professores, quando ele chegar na escola, ele reconhece aquela é a professora Marília de História, aquela professora Luciana. Pode subir. Nós também temos a apresentação não só dos professores, mas da equipe da limpeza, a equipe da cozinha. Nós também temos a equipe da secretaria, dos monitores, e o aluno se sente acolhido na primeira semana de aula. Os pais valorizam porque eles estão num ambiente que está acolhendo esses alunos. Você pode, por gentileza, ir lá para cima novamente. E clicar nos tempos de horários e tempos de aulas. Isso. Uma das grandes dificuldades, colegas, que as escolas que recebem alunos novatos, principalmente na transição do 5º para o 6º ano, é mostrar que a rotina deles mudou. Que essa rotina já não é mais a mesma de uma tia da sala de aula e um professor de educação física. Eles precisam ser orientados com relação a 9 tempos de aula, a 5 tempos todos os dias e 9 disciplinas. E aí eles têm em casa, de sua disposição, os tempos de aula já classificados, estipulados nas suas turmas. Por favor, retorna lá para cima. Clica, por gentileza, nas práticas de laboratório de 2021. Pode passar. Esses alunos, eles também têm contato com as turmas do ano anterior de práticas que foram feitas e postadas, que tiveram sucesso na escola, e dessa forma eles se sentem motivados a querer estar na escola Madre Teresa de Calcutá. Eles se sentem gratificados, porque lá na escola, embora nós não tenhamos um equipamento próprio que nós deveríamos e todas as escolas deveriam, eles também se acham no direito de estar no contexto escolar. Notem, eles estão muitas vezes no chão, mas o material estão manipulando. Essa mostra que eles têm antes de entrar na escola é apresentado às escolas que estão em toda a região da Escola Madre Teresa, para que eles se sintam acolhidos antes de começar o ano letivo. Pronto, eu peço que você encerre essa parte do site e retorne lá para o slide, por gentileza, pode passar. Considerações finais. Das 3 versões que foram trabalhadas no projeto, nenhuma delas eu tive a oportunidade de, no mês de dezembro, ir às escolas da periferia, dali ao lado da escola que vai receber esses alunos, e mostrar exatamente isso que eu estou mostrando a vocês. Eu não tive essa oportunidade porque ou foi a pandemia ou foi o mestrado. Mas a primeira coisa que vai acontecer nesse mês de dezembro é ir às escolas que mandam para nós essas turmas, apresentar como equipe de professores o site, e desta forma, como trabalho futuro, para finalizar, e acrescentar um robô de programação para tirar dúvidas offline sobre um tema de ciências de ecologia. Esse programa já está comigo, esse programa será implementado para 2022. Por que ecologia? Porque eles não sabem termos técnicos, e esses termos fazem muita falta no início do ano letivo para alavancar o primeiro bimestre deles. Desta forma, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado. Parabéns, professor Ari. Obrigada, professor Ari. Muito obrigada, professor Ari.
Agora, inclusive, né, Ana, a todos que antecederam também, o Ari, todos que estiveram hoje aqui, nessa tarde, conosco. Parabéns pelos trabalhos tão relevantes, né, Ana? isso. Agora, como a professora Ana Cláudia, ela não está em sala, nós vamos partir para os nossos comentários, né, Rita, para depois Isso. encaminharmos as perguntas que estão no chat para os colegas, que Isso. já temos pergunta, tá bom? E avisando Pronto. que o link também da frequência avaliação, porque vai servir para certificação e para declaração de vocês junto aos gestores, né? Já se encontra aí no chat, tá bom? Pode clicar para ir respondendo, porque nós temos um sorteio logo, logo. Exato, Ana. Então, enquanto eu e a Aninha fazemos aqui um pequeno comentário a respeito das apresentações, que aí, quem não fez ainda a sua questão, o momento é esse. Quem ainda não preencheu o link de avaliação em frequência e que vai valer para o sorteio também, o momento é esse. Então, lembrando que nós tivemos aqui a primeira apresentação feita pela professora Raescla e pela professora Maria da Fé. Elas falaram sobre as artes visuais na educação infantil, a ampliação do repertório cultural por meio de releituras. Então, elas apresentaram aqui um trabalho que foi realizado com crianças de 5 e 6 anos da educação infantil, falaram da necessidade das crianças se expressarem diante de um contexto tão adverso que foi o contexto da pandemia. As releituras, então, surgiram como uma forma de expressão das crianças, e elas destacaram a importância da arte como forma de sensibilização e expressão da linguagem, a linguagem do corpo, a linguagem oral, a linguagem, a expressão da mente também. Então, todas essas formas de expressão através da linguagem artística em que elas utilizaram a releitura foram necessários, né? E a gente diz ainda, são tão necessários, não só para esse tempo que nós estamos vivendo, mas também para todo e qualquer tempo. Então, com isso, a gente agradece imensamente a professora Raesca e a professora Maria da Fé, que nos inspiraram, né, ainda mais com esse trabalho, um trabalho que valoriza e incentiva os professores a trabalharem a arte, né, na educação. Também tivemos a segunda apresentação, o professor Rochel, que ele apresentou um trabalho que foi desenvolvido juntamente com a professora Deise e a professora Margarete. É um trabalho que ele falou da atividade plugada e desplugada no pensamento computacional com alunos do 3º ano da Escola Municipal Ambientalista Chico Mendes. Então, nesse trabalho, ele enfocou a questão da linguagem de programação e raciocínio lógico com crianças, desenvolvido com crianças de 8 anos até ali 10 anos, não é? Ele falou da importância que esse trabalho teve para o desenvolvimento da narrativa e também do raciocínio lógico matemático das crianças, né? Falou também da importância que foi o trabalho desenvolvido utilizando o recurso do tablet como uma ferramenta importante, assim também aliado aos celulares, né? Então, esse trabalho, conforme o professor Rochel nos disse, né, fez com que esse conhecimento, que a princípio se pensava como algo tão complexo, que era para ser realizado só no âmbito da universidade, como foi tão importante ser desenvolvido com as crianças, porque, nesse sentido, foi assim verificado que as crianças, de fato, aprendem brincando, né? Também aí, Ana, pode estar tratando aí do trabalho Professor Walter. do professor Walter e do professor Ari. Tá. O professor Walter, ele nos trouxe aqui a importância da formação desse indivíduo, aluno protagonista da família. Ele faz o tripé.
ele fala da importância da escola, mas também da família e desse aluno se sentir protagonista do processo de suas aprendizagens. Ele fala das metodologias ativas, né, a sala investida, e pede nesse momento a importância da família estar dentro desse contexto, porque lá na escola também é um espaço para aprender, é um espaço significativo de aprendizagem, né? Que bom seria se nossos alunos tivessem realmente, professor, esse espaço tranquilo, a família apoiando e que a escola realmente fosse o espaço para mediação desse conhecimento. Mas nós conhecemos muito bem a realidade das nossas crianças, adolescentes e idosos. E ele diz que a escola, sim, tem que mudar, a sociedade mudou, a escola precisa ir, né? E já está atrasada para o século XXI. Essas crianças são curiosas, essas crianças querem saber, essas crianças perguntam, elas questionam, né? Elas têm informações diversas. É só clicar que as informações chegam. A questão é o professor mediar esses conhecimentos, essas aprendizagens significativas. E o professor fala da professor mediador, né? Essa nossa função, trazer o aluno como protagonista. Essas foram as falas, né, que nós conseguimos aqui capturar do professor Walter Guimarães dos Santos. O professor Ari, ele traz a questão da investigação, né? E ele parte para a tecnologia, criando os links, criando os aplicativos e mostrando que o aluno, a possibilidade também do aprender. E o professor Ari, ele nos coloca aqui um projeto que iniciou em 2017, que até hoje esse projeto tem sua evolução. Então, é um projeto que deu certo, professor. O senhor tem o espaço e com certeza tem o apoio. E já estabeleceu as parcerias. E o professor Ari, ele trabalha com as crianças do 6º ano, aquelas crianças que acabaram de sair do 5º ano e que precisam entender essa transição. E a importância também da criança se sentir pertencente a essa escola. Conhecer quem são os seus professores, quem é o diretor, quem é o porteiro, quem são as pessoas que produzem os seus alimentos. Isso é muito importante, professor, porque aí o aluno entende o contexto escolar, entende a dinâmica de uma escola, né? Entende a valorização dos professores e de seus pedagogos e de seus gestores. E o Ari, ele também fala da questão dos sujeitos socioculturais. Isso quanto é importante para que essa criança, esse adolescente, seja acolhido dentro dessa escola. E, professor, eu acredito que o senhor logo, logo vai enraizar esse projeto para as outras escolas que ali próximos a que o senhor desenvolve, que é a Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá. Ele faz o uso da tecnologia, ele aponta também a produção de pesquisa, produção de artigos, né? E, professor, nós só temos aqui a parabenizar todos, né? E vamos para um próximo andamento aqui da nossa sala, da nossa conversa. Que são Espero. as questões, não é? Isso, as Mas perguntas. antes disso, eu quero perguntar de vocês. Vocês não querem ganhar prêmio, brinde, não? Olha, gente. Eu? Então, já fez lá, já acessou Preencheu, o link da preencheu o avaliação link. de frequência? Eu Tem já que preenchi. preencher. Se não preencher, não entra no sorteio. Então, quem Isso ainda mesmo. não preencheu, vai lá, preenche o link de avaliação em frequência, porque ainda falta muita gente preencher. Enquanto vocês preenchem... Informamos que 14 colegas preencheram a avaliação. 14 Olha aí. colegas preencheram. 12, olha, 14. 14, olha aí, nós somos Poxa, 33. 33, Tudo bem que a equipe que está à frente não vai preencher, porque, olha, eu tenho uma sorte danada. Se eu preencher, Olha, então só eu não assim, vou nem preencher. Rita, a pergunta é se quem de nós que estamos participando aqui nas comissões podemos preencher. Ontem combinado que sim, que podemos preencher. Vou até E outra preencher. coisa, e pela declaração também, que muitas pessoas querem essa declaração, né? Porque já vai ser emitido direto, tá? Quem preencher a frequência recebe a declaração. E pode participar todo do sorteio, tá bom? Okay. 16 pessoas preencheram de 33, viu? Olha aí, Opa, vou até preencher também. Pronto. Tá, Eu vou pronto. preencher.
Preencham, porque aí todo mundo entra. Isso, todo mundo entra aí no sorteio, assim como todo mundo que preencher vai ter direito à declaração e também vai garantir a sua certificação. Tá ok, pessoal? Então, fiquem ligados aí, não deixem passar batido o preenchimento do link, tá bom? Vamos lá, olha, nós temos uma questão aqui. Enquanto eu vou vendo aqui essa questão, Aninha, a gente poderia ver uma questão geral para os demais depois, para uma próxima rodada, ou ainda dá tempo de fazer questão para os nossos colegas que apresentaram, tá bom? Enquanto não chega, nós vamos fazer aqui a leitura da questão que foi feita pela Anne Ariadne Alves. Ela fez uma pergunta para o Walter. Tá? Então, Walter, a Anne, ela quer saber qual foi a estratégia que você utilizou como educador para incentivar esse aluno a despertar a busca do próprio conhecimento, baseado na pesquisa do conteúdo para a exposição em sala de aula. Então, ela ficou com uma dúvida aqui, porque você focou muito na importância desse estudante, desse aluno, ele entender que ele é o protagonista do seu próprio desenvolvimento, da sua aprendizagem. Então, ela quer saber o que você fez para fazer esse aluno despertar para isso, tá bom? Certo. A primeira coisa que a gente precisa fazer porque, assim, é cultural, é uma cultura. Os alunos dependerem do professor é uma cultura, né? É um hábito. E como todo hábito, para ser deixado de lado, nós precisamos substituir esse mau hábito por um bom hábito. Então, eu fiz eles entenderem aquela questão que eu estava falando, de que o estudo ele deve ser executado de forma mais plena, mais complexa, não na sala de aula, mas em casa. E que, independentemente se o professor está pedindo ou não para eles estudarem, isso deve ser uma coisa automática para eles em casa. Falei, gente, olha só, me diz uma coisa, o conteúdo do Enem, ele é desse tamanho. Ele é gigantesco. O professor, ele sabe que existem os problemas na escola, existem diversas situações que encurtam o pouco tempo que já se tem. Então, o conteúdo é desse tamanho, o professor se programa para dar esse tamanho de conteúdo, e o que ele consegue dar é isso aqui. Sabendo disso, raciocinem, usem a lógica. No final do ano, vocês vão dar todo o conteúdo do Enem que vocês precisariam ter? Tem como? Todo mundo? Não. Então, quanto tempo vocês têm de aula? 40 minutos. Teoricamente, 40 minutos. Porque até bater a campa, o professor pegar as coisas dele, sair, o outro professor chegar, começar a chamada. Menino, te quer? Desce daí, menino. Senta, gente, olha o barulho, tudo fez chamada. Menino, lava o cabelo do outro, senta aí, menino. Já foi 10, 15 minutos de aula. Então, vamos dizer, efetivamente, 30 minutos de aula. Eu não consigo dar uma aula que eu gostaria em 30 minutos. Então, o que eu vou dar para vocês? O norte. Eu vou dar o norte. Fala, gente, hoje vamos aprender sobre os pronomes possessivos no inglês. O pronome possessivo no inglês é essa aqui, pá, 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 pá. Anotaram? Pegaram o tema? Show. Pega esse tema, leva para casa e detona. Porque não é assim que acontece em algumas faculdades? O professor chega, gente, o tema de hoje da aula é isso aqui, pá. Pá significa tá. Beleza? Beijo, tchau. Dá uns 15 minutos de aula. A faculdade é assim. Porque o principal que você precisa ter é o tema.
Você tem um tema, você joga no Google, aparece zilhões de coisas. Tu vai passar a tua vida inteira e mais 3 meses pesquisando sobre aquele tema e tu não vai conseguir ler tudo. Tudo que você precisa já está lá. Então, o professor não precisa te explicar do zero. Por que você não poderia... o professor falando, gente, ó, aula que vem, vamos estudar, sei lá, o verbo to be. Estudem. Semana que vem a gente vai discutir sobre. Por que você não conseguiria chegar em casa, pesquisar o verbo to be, assistir 3 vídeos de um professor que já tem e aprender o verbo to be sozinho, chegar na sala, professor, ó, eu estudei o verbo to be, consegui aprender bacana, só que eu tive umas duvidazinhas sobre essa parada do it aqui. Por que ele serve para animais ou coisas? O it serve para animais ou coisas, entendeu? Era isso, beleza, pronto. Está dado o assunto verbo to be. Vamos o quê? Praticar. A sala de aula deveria ser um momento para praticar o que você anteriormente já estudou. Tirar suas dúvidas, praticar, você discutir, gerar uma discussão interessante entre os seus colegas, fazer uma rodinha. Olha, que eu entendi isso aqui, ó. Mas eu li em outro artigo que isso aqui é aquilo ali. Pô, cara, não tinha visto isso, não tinha parado para pensar. E você fica de lado vendo, meu Deus do céu, os alunos estão aprendendo sozinhos. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Os alunos não necessitam do professor como eles pensam. O professor ele é o mediador, ele vai, isso que você falou é relevante, porém, vocês estão esquecendo de outro ponto de vista que é tal, todo mundo, é verdade, continuem. E ele vai como maestro, sabe? Ele vai regendo a orquestra, mas quem está tocando são os músicos. Eles são os astros, entendeu? Então, é necessário hoje, no século XXI, dezembro de 2021, quase 2022, a gente precisar fazer os alunos entenderem que eles são os astros do show, não a gente. Acabou esse negócio sabe, de a gente ficar lá falando meia hora, o aluno sim, senhor. Não. Isso já passou há muito tempo. Aluno do século XXI não é assim, não precisa ser assim. Eles têm acesso, sabe? E ainda que não tenha internet, a capacidade dele ir lá, pesquisar no livro, perguntar, isso tem que ser gerado como um hábito na vida de todas as escolas. Mas, infelizmente, não é. Né? A gente não tem apoio dos pais. Walter, também a mesma professora Anne gostaria de saber qual o segmento, qual a turma. Então, eu testei isso nos 6º anos, mais efetivamente, e fiz um teste nos 9º anos. Os 9º anos surtiram mais efeito, porque eles já têm uma maturidade maior, né? Então, acabou que nos 9º anos deu mais efeito do que nos 6º. Né? Mas consegui ter esse parâmetro. Obrigada. O professor Rocha levantou a mão. Professor? Tá. Gostaria de complementar o que o colega Walter colocou. Realmente, olhando pelo lado de uma disciplina que não é disciplina formal, como a linguagem de programação, né? O aplicativo é baixado no tablet e a gente trabalha offline. Quando os pais percebem, a gente divulga o nosso trabalho no Instagram da escola, né, para eles visualizarem, uma vez que eles vêm uma vez na reunião dos pais na escola, mas eles conseguem acompanhar pelas redes sociais. Estimula o pai a, em vez de deixar o filho no joguinho, ele baixar o aplicativo para o aluno desenvolver esse conhecimento, né? Então, o complemento do aprendizado em casa faz muita diferença, mas depende muito do olhar da família, do recurso. Eu, como trabalho na zona rural, claro que a internet aqui é uma coisa muito complicada. Então, eu procuro trabalhar recursos offline, que nem é o Scratch Junior, né? Então, se ele acredita no potencial dele, como eu, professor, acredito, ele vai investir. E futuramente, esse garoto, essa garota, né, hoje criança, vai se tornar um programador e, consequentemente, mudar a realidade socioeconômica da família, que nem todos os pais têm um grau de conhecimento elevado, né? Ou chegou a um nível superior. Então, já estimula o filho a mudar essa realidade. Então, é uma sequência. Essa questão de ser autodidata, ou parcialmente autodidata, como o Walter coloca, é fundamental hoje. Nós estamos no século XXI há anos. E nós, como professores, eu como aluno de pós-graduação, eu tive que aprender muita coisa. E a pandemia também ensinou a gente a buscar esse conhecimento na internet,
outros recursos. Hoje, essa socialização, por exemplo, é um exemplo do resultado. A interação virtual, né? O uso das mídias sociais para divulgação, para os grupos de WhatsApp, né? Toda a formação que a gente teve, eu da linguagem de programação, a professora Margarete, tudo à distância. Então, ou seja, o mundo mudou muito rápido para a geração da gente, que estamos na sala de aula, e está mudando muito mais rápido ainda para a geração que está se formando. Claro que são realidades e realidades. Eu vejo isso na zona rural. A paz que tem condições e consegue uma internet. A gente que não tem nenhum celular e tem 5 filhos na escola e não tem condições de acompanhar a aula online, né? Mas se tem um que tem potencial e a família consegue perceber, a gente muda a realidade desse um. E eu fico satisfeito por estar contribuindo por isso. Ok? Obrigado pela atenção. Muitas verdades, professor. E agora, Rita, concorda comigo que nós podemos passar para o nosso sorteio? Eu posso fazer só uma perguntinha? Pode, Walter. Com licença. O professor que apresentou o site, eu queria perguntar dele qual foi o site que ele fez, se foi pago, onde é que ele hospedou o site da escola. Eu gostaria de fazer na minha também. É o professor Ari. Isso. Ari, pronto, apareceu aí o Ari. Boa tarde, Walter. Que alegria. Eu também estou aqui fazendo as minhas anotações. E, querido, você foi muito corajoso aí na sua prática, porque transformar alunos em alunos ativos, pesquisadores, é muito difícil, porque eles acham que eles estão fazendo o nosso trabalho de fato, né? E, na verdade, nós estamos tentando alavancar eles para a vida. Mas, amigão, é um site particular, ele é pago por mim, ele é alimentado a cada 3 meses com informações novas. Eu vou te passar por aqui o nome dele, tá? Porque é em inglês, mas ele é de fácil acesso e ele não é tão caro, não. Muito pelo contrário, ele ensina, inclusive, a como você fazer essa alimentação todos os meses, né? E é de muita utilização, não só pelos alunos, mas pelos funcionários da escola também. Porque quando eles têm algum professor tem alguma atividade que ele gostaria de postar e divulgar, ele chega até mim e diz, professor Ari, dá para criar um link para mostrar aquela atividade que eu fiz? Então, a gente sai socializando com a escola inteira. Acho que tem muito a acrescentar no seu trabalho. Eu lhe passo já o nome do site para o senhor fazer. Sim. Eu estava utilizando um site chamado Wakelet. Vou botar aqui no chat. No momento também, além daquilo que vocês já socializaram conosco, das informações também serem socializadas aqui via chat, que os colegas que estiveram presentes podem acessar e podem também estar lançando mão de outras informações que não foram divulgadas aqui por vocês e que depois a gente pode ir atrás e aprender coisas novas, né? Eu quero também, Aninha, antes da gente passar para o sorteio, eu queria rapidamente que os colegas que apresentaram, a Raescla, o Ari e o Walter já estão aqui na tela, o Rochel e... né? Eles são os 4, são os 4. Que pronto, falta a Raescla só, abrir a câmera dela. E assim, para finalizar, assim, 2 minutinhos para cada um, hein? Olha lá. Porque o professor a gente fala, não é brinquedo, não. Deixar a gente vai até. O professor falar é um perigo. Vai boa noite, né? Então, pessoal, assim, de acordo com o trabalho que vocês fizeram, essa experiência que vocês tiveram aqui, socializando o trabalho de vocês com outros colegas, vocês... porque não é fácil, né? A gente se apresentar, a gente se colocar, né? A gente se colocar em evidência. Então, com essa aprendizagem, com essa experiência, com o trabalho que vocês realizaram, qual é uma aprendizagem que você destacaria, né,
que, olha, pode dizer assim, olha, isso aqui, poxa, isso aqui valeu muito a pena. Eu ainda não tinha olhado para isso na minha vida profissional, assim, como docente. Isso vai ficar e vai me manter aí como uma aprendizagem contínua aí por muito tempo. O que você destacaria? Isso. Ritinha, quantos minutos? 2. 2 minutos, tá bom. 2 para cada um. Então, a gente vai no repeteco aqui, começando pela Raescla, né, que foi a primeira. Então, vamos lá na sequência. Oi, então, eu sei que são 2 minutos, mas queria também comentar o trabalho dos colegas, que eu acabei não comentando, né, coloquei no chat algumas coisas. Eu acho que, mas inicio com a pergunta que você trouxe, professora Rita, e eu acho que esse é um momento muito rico, é muito gratificante. Desde que eu entrei na CEMED, eu tenho participado da socialização, porque é um momento que a gente consegue falar dessas experiências, e eu gosto de ressaltar experiências da escola pública, né, muito bem sucedidas, que a gente tem executado, e muitas vezes com esforços individuais também dos professores, como o professor Ari mostrou aí, né, aquele que está mantendo o site. Então, assim, é um presente para a gente socializar, ouvir e aprender, né, e ver que existe ainda muito sonho para a educação. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu só uma coisa que eu fiquei pensando sobre a socialização, que eu vi que eu sou a única mulher, né? Considerando que a classe de trabalhadores de educação é recheada de mulheres. Então, precisamos de mais mulheres apresentando trabalhos aqui e socializando suas potencialidades, que eu sei que são muitas dentro das salas de aula da cidade de Manaus. Mas, assim, eu fiquei muito interessada nos trabalhos dos colegas. Professor Rochelle também utiliza o Scratch Junior. Ontem deu uma oficina falando um pouquinho sobre isso. Trabalho com crianças de 5 anos, segundo período de educação infantil, e é maravilhoso, a gente só se encanta com isso. Adorei ver seu trabalho, acho que é muito legal a parte da impressão, gostei muito de ver, né? Vou levar também para os meus pequenos, gostei muito. Professor Ari, achei muito interessante a ideia do site, eu acho que é algo que nós precisamos, né? Acho que é o que acho que foi a professora Ana que comentou, né? Talvez vir algo a ser levado para outras escolas mesmo, né? Ainda mais nesse processo de transição que a gente vê que é um choque para as crianças quando elas chegam. Então, ter essa preocupação é algo muito importante, né? E relacionar e produzir isso com a comunidade, né? E com os próprios alunos, assim. Então, parabéns pelo trabalho, né? E professor Walter, o seu trabalho, eu acho que tem pontos, sim, positivos na proposta de trazer a ideia do protagonismo, mas algumas das suas falas me preocuparam bastante, né? E eu não gostaria de passar sem falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu estudei a vida inteira na escola pública, formei na UFAM, faço mestrado na UFAM e sou professora da educação pública. E, assim, eu venho de uma classe de trabalhadores, né? E eu sei que a maioria das nossas crianças também. Então, quando o senhor fala que essas crianças, elas precisam todas, da mesma forma, produzir esse conhecimento em casa, isso me preocupa. Porque a classe que o senhor ministra aula, e eu tenho certeza que conhece isso, porque o senhor é professor, são classes de trabalhadores. Então, assim, nem sempre vai dar para estudar em casa, professor, nem sempre vai dar para cumprir esses objetivos, né, desse protagonismo que o senhor quer proporcionar a eles. Então, é importante entender que há limitações nesses 40 minutos, sim, mas há outras potencialidades. A gente vê o PCE, tanta coisa que tem sido desenvolvida, né, dentro da escola, porque a escola é esse espaço da comunidade. E, assim, eu faço pesquisa com livro didático desde a minha graduação, e nessas pesquisas eu venho apontando o seguinte, que o livro didático, vários outros autores também, né, que o livro didático é um dos únicos materiais acadêmicos, né, leituras e livros que vão entrar na casa dessa classe trabalhadora. Então, assim, um material muito rico e que me ajudou muito na minha formação ao longo da minha vida, né? Mas, assim, eu acho que a nossa... não é só pensar... Eu trabalho com tecnologia também, acho maravilhoso. Eu trabalho com metodologias ativas também, acho incrível. Mas a gente precisa ponderar os aspectos sociais e políticos, né? A gente está vivendo os maiores índices hoje de miséria no Brasil. Então, qual é a nossa sala de aula, né? Eu já cheguei a momentos de turma minha de uma mãe dizer que não ia levar a filha porque não tinha comida. E ela veio aqui na minha casa pegar uma cesta básica.
Então, assim, é essa a nossa sala de aula também, né? Há muitas potencialidades, mas há limitações também, né? Políticas, sociais e culturais. Então, vamos olhar para isso também, né? Vamos olhar para aquele aluno que não conseguiu, aquela turma que não engajou tanto com essa metodologia. Será por quê? Né? Então, assim, é uma crítica, professor, mas a crítica, porque esse processo é para isso também, para a gente ouvir, né? Eu aprendi muito com todos vocês e pontuei cada um dos aprendizados aqui, mas também acho que é importante fazer essas críticas para a gente repensar, né? Repensar quem é esse aluno que está sentando na minha sala de aula. Né? Então, é isso, assim, desculpa se eu me prolonguei, né? Mas são coisas que eu não queria passar sem falar, mas eu agradeço muito e foi um momento muito rico, eu adoro socialização. Eu acho que é um momento assim que eu me sinto muito feliz, porque são professores fazendo e falando sobre educação. Então, é maravilhoso. Parabéns para todos nós. Obrigada, Raescla. Vamos lá. Não. Próximo, quem dá mais? Seria o Walter. Pode ser, sim. É o Rochel, não é? Ah, é o Rochel. Na ordem. Tá, obrigado, professora. Obrigado, professora Haskell, pelas palavras, né? Também o seu trabalho é muito interessante, né? As observações são relevantes. Em relação ao aprendizado, eu tenho 2 pontos, né? Um é em relação às crianças, que é a primeira vez que eu trabalho com crianças, sempre trabalhei com jovens e adolescentes, e eu vos digo uma coisa, de testemunho aqui como professor, eu sou o aluno, eu aprendo com essas crianças, eu estou mudando o meu método, é muito diferente você trabalhar com adolescente e trabalhar com criança. E eles estão me ensinando a mudar o meu método. Então, essa questão da humildade do professor em ter um olhar da criança e ter a percepção deles para, gente, aprender, isso faz muita diferença, né? E outra coisa que eu acho muito relevante é o que vocês estão fazendo, da socialização, da DPM como um todo, né? Eu vou ser sério, antes as formações eram muito cansativas. E hoje, como a gente é estimulado a produzir vídeos, artigos, né, relatos de experiência, isso aí dá um amplo. Eu já participei da socialização uma vez também, com um projeto, publiquei e tal, mas hoje você vê que a roupagem é outra. Então, né, o maior aprendizado é com vocês, professores que estão coordenando, estão na frente disso aí. Isso me dá um ânimo, né? É o ânimo de 2 lados, né? Os que eu estou ensinando e aprendendo com eles, que são meus alunos, e com vocês que a gente também está aprendendo, né? E acaba contribuindo, né? E é muito relevante, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Rocha. Olha, menina, mas é um nome que a gente engasga nele, né? Vamos lá, obrigada, Rochel. Walter, aprendizagem. Liga teu áudio. Tá. Oi, então, a minha fala eu gostei, na verdade, eu gostei muito das apresentações de todos os colegas, foi bem interessante, mas eu me identifiquei muito com o professor Ari, que me deu um insight, me deu um tchum, porque eu estou entrando agora é ótimo, né? A minha escola está entrando em reforma e nós iremos ficar online por um tempo. Então, meio que seria muito interessante ter um site da escola, tipo, professor, quem é professor de matemática? Entra no site da escola. Ah, cadê o nome do professor de geografia? Tá lá no site da escola. Você já viu lá? Não. Entre lá. Entendeu? Então, isso já ia dar uma ajuda para a gente e para os alunos. Entendeu? Muita informação a gente poderia botar lá, informações gerais da escola. Muitos alunos se perdem nos grupos e tal, e aí, centralizando isso, seria muito legal, e isso foi um insight muito grande. Eu gostaria de agradecer o professor ali, que realmente me ajudou pra caramba. Obrigada, Walter. Ari, é contigo. Queridos, eu fiz observações aqui em todos eles e algumas coincidências aconteceram. Vou começar com o professor Walter, que eu repito, corajosa sua proposta de uma sala invertida, porque nós temos muita resistência quando a gente coloca o aluno para trabalhar e ser protagonista de fato de alguma coisa. E a resistência, embora seja grande, mas quando a gente consegue obter aquele resultado que tu falou aí para a gente, né? Tá vendo como você consegue explicar? Quem consegue explicar é porque aprendeu.
é muito válido, muito gratificante. O professor Rochel, com a sua linguagem de programação, professor, coincidentemente, hoje eu estou participando de uma banca da UEA em que quem está defendendo o seu TCC é sobre o Scratch, um aluno de ciências biológicas, e eu aprendi muita informação aí com o senhor e estou levando ali para os meus comentários. E vocês estão vendo como o ensino fundamental e o ensino superior, eles estão interligados com a mesma temática. É fabuloso isso. Muito obrigado pela colaboração. E professora, agora esse nome aqui é complicado também. Cadê? Deixa aqui. Raescla. Deixa eu ver a senhora saiu daí da telinha, deixa eu lhe ver. Professora Raescla, me chamou a atenção profundamente quando a senhora utilizou a palavra que os alunos lhe disseram em algum momento de não sei fazer, não sei desenhar, porque eu escuto isso em todas as minhas turmas de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu escuto de todos eles quando eles são desafiados a fazer uma coisa que costumeiramente não fazem, a primeira coisa que ele me fala é não sei. E isso me deixa profundamente incomodado, porque eu noto que eles têm até um equipamento, e eles têm até o conhecimento de causa, tem biblioteca na escola, mas mesmo assim, o que é mais fácil para se falar é a expressão não sei. E é a partir dela que a gente tenta conquistar aquela turma e aquele aluno, mostrando para eles que é diferente. Não é por ali. Não é fácil, não é fácil. A pessoa não sei desenhar, mas vamos tentar, vem aqui, olha só como a gente vai conseguir. O que você fizer é melhor do que não ter sido feito. Então, eu agradeço muito a participação dessas, que eu achava que era só comigo, essa deformação em sala de aula, sabe? Essa incomodação. Eu achei que fosse muito só comigo, e na verdade não é. Eu me sinto profundamente incomodado quando eu ouço isso. Mas eu aprendi muito com as suas colocações a respeito do seu trabalho. Que beleza de participação desses alunos tão novos, representando tão bem essas imagens aí, né? Professor, só um comentário. Eu acho que está muito relacionado com esse período que ficaram em casa, né? É verdade. E a gente percebe que veio muito disso também, pelo menos da educação infantil, né? Que é o primeiro contato que eles estão tendo ali. E eu percebia que era muito isso, né? Talvez de uma cobrança que existia dentro de casa mesmo, né? Outra experiência. A importância da escola a gente vê aí mais uma vez, né? É isso, obrigado. Obrigada a todos, obrigada a Raes, Clary, Walter, Rochel, obrigada aos colegas que estão aqui nos bastidores, nos ajudando. E chegou a hora do sorteio, né, Ana? Teu áudio, Sim. Ana. Sim, vamos lá. Vamos lá, e nós temos 30 pessoas que já preencheram o formulário de frequência e avaliação. Maravilhoso, Oder, quase todos, né? Isso. Faltando só um, mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar nos brindes? Os brindes foram patrocinados pela Faculdade La Salle, Mr. Piso, espero falar bem, Loja Bebela, Docinhos e Cultura Inglesa. Obrigada por todos, participação e os patrocinadores. Falo agora os prêmios, Oder, posso fazer a leitura dos prêmios? Posso, né? Pode, vai. O primeiro prêmio é um voucher de 50% de desconto da Faculdade La Salle, numa pós-graduação. O segundo prêmio também é um voucher de 50% na Faculdade La Salle, um curso de pós-graduação. O terceiro é uma pizza grande, mais um refrigerante de 1,5 litros. Quarto prêmio da Mr. Pizza. O quarto prêmio é o mini bolo da loja Bebela Docinhos. Isso. O quinto prêmio é um kit de livros e um voucher da Cultura Inglesa, 50% de desconto para o primeiro semestre de 2022, Cultura Inglesa.
O sexto prêmio também é um kit de livros e o voucher de 50% na cultura inglesa para o primeiro semestre. O sétimo prêmio igual, o oitavo prêmio também e o nono prêmio também. Aqui fomos avisados que esses prêmios, esses vouchers aqui para a cultura inglesa e para a Faculdade La Salle, ela não precisa ser para você e no seu nome. Você pode socializar com o parente, né? Você foi o premiado, mas você pode terceirizar, tá bom? Foi assim que nós foi Vai orientado. buscar lá na DDPM, no período de 8 a 10 de dezembro, de 8 horas da manhã até as 19 da noite. Todo mundo sabe onde é a DDPM, né? Então, você vai buscar, foi sorteado, vai buscar e, de repente, não precisa, mas pode dar para outra pessoa, para um amigo, para um parente, não tem problema, tá bom? Mas é seu. É transferível. Exato. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Só dizendo que o sorteio ele vai ser feito de forma online pelo sorteador. Vocês estão visualizando aí a planilha de brindes, a equipe de TI vai fazer o sorteio a partir do quantitativo total do preenchimento, como vocês vão visualizar, tá? Que vai ser tirado lá da planilha de avaliação e frequência. Então, é um sorteio aleatório, o programa que vai sortear, certo? E vai inserir os números e a gente vai verificar na planilha quem é essa pessoa, tá legal? Então, o número 11, Rita, número 11 foi o primeiro a sair, é da professora Lúcia Maria Cardoso Pinheiro. Ela fica com o primeiro prêmio, que é um voucher de 50% de desconto da Faculdade La Salle em um curso de pós-graduação. Parabéns, Lúcia! Ainda está aí a Lúcia? Olha, quem não tiver, não vai saber que vai ser sorteado. O próximo número é o número 25. Aqui nós temos a professora Maria da Fé Cavalcante Brandão. Olha! Professora fica com o prêmio, um voucher de 50% de desconto da Faculdade La Salle no curso de pós-graduação. Parabéns! Rita, a Lúcia está aí, sim, viu? Hã? Lúcia está aqui, viu? Está dizendo aqui. Beleza. Próximo número. Número 30. Daniele Cristina Castro de Oliveira. Parabéns, Daniele. Ganhou o terceiro prêmio, uma pizza grande, mais um refrigerante de 1,5 litro, lá do Mr. Pizzo. Próximo número. Número 27. 27 é o Márcio Robson de Freitas da Silva. O Márcio, o pessoal vai só checando, ver se esse povo ainda está aí. O Márcio ganhou um kit de livros, mais um voucher da cultura inglesa, 50% de desconto no primeiro semestre de 2022. O Márcio está presente. Pronto. O Márcio ganhou um mini bolo. O Márcio ganhou um mini bolo, Rita. Oi? O quarto prêmio de quem? O Márcio ganhou um mini bolo. Ah, tá bom, obrigada. Obrigada, gente. Meu olho foi errado aqui, mas o quarto prêmio é um mini bolo da loja Bebela Docinhos. Obrigada. Próximo número 15. Vamos lá, o número 15 é a Lúcia Helena Gonçalves da Costa. A Lúcia Helena fica com o quinto prêmio, que é um kit de livros e um voucher da cultura inglesa, 50% de desconto para o primeiro semestre de 2022. Tá, Lúcia? Lúcia Helena. Olha, parabéns. Próximo número 26. Número 26. Quem é? Rosiele Bia Cunha Guimarães. Olha aí a Rosiele. Ganhou o sexto, é isso? Sexto prêmio. É um voucher também, é um kit de livro e um voucher da cultura inglesa. É isso, da cultura inglesa. Próximo. Número 2. Número 2 é a Giovana do Socorro Souza da Silva. A professora fica com
também um kit de livros e um voucher da cultura inglesa 50% para o primeiro semestre de Parabéns. 2022. A primeira professora, a professora Lúcia, já apareceu? Ela falou que sim, que estava aqui. Tá, tudo bem. Ainda tem prêmio. Olha só, número 3, Silvia Beatriz da Costa Ramos, também ganhou um kit de livros, mais um voucher da cultura inglesa, 50%, o primeiro semestre de 2022. Ainda tem? Acho que esse é o último, Rita, é? Pronto, Aninha, vai. O próximo prêmio é o 20, Oda Júnior Silva de Sá, também sorteado com um kit de livros e um voucher da cultura inglesa. Parabéns a todos contemplados. Acabou. Poxa, não saí. É rápido. Parabéns a todos os contemplados, a todos os ganhadores. Não esqueçam de retirar os seus brindes no período de 9 a 10 de dezembro, de 8 da manhã até as 19 horas da noite, lá na DDPM. E a gente vai se despedindo aqui, agradecendo a todos. Abram as câmeras. Pode abrir a câmera, todo mundo, para uma foto oficial. Uma foto oficial do site. Vamos lá. Cadê os TIs, moderadores, colegas? Vamos lá, Walter. Muito obrigada. Rosana, Manuel, Oder, Cíntia, Amanda. Obrigada aí, minha partner, Ana Lúcia. E muitíssimo um agradecimento especial a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde, prestigiando os nossos colegas. Como bem já dissemos aqui, bom mesmo é quando a gente aprende junto, né? Melhor ainda quando a gente aprende com os nossos pares, pessoas que estão ali vivendo a mesma escola pública que cada um vive, todos nós vivemos. Então, muitíssimo obrigada pelas experiências, pela partilha de saberes, pelos aprendizados, pela amizade, porque nessa pandemia que ainda não acabou, a amizade conta muito, tá bom? Então, e nós queríamos... Obrigada, Rita. E nós queríamos imprimir mesmo essa metodologia de conversa, né? Que vocês sentissem bastante à vontade. E acho que foi isso, né, Rita? Isso. Foi tudo tranquilo. Professora Rita, diga. Só o alto escalão aqui nessa sala hoje à tarde, olha. Professora Rita, Ana Lúcia, Oder, Manuel, rapaz, só a nata da secretaria. Ganhei meu dia hoje. Obrigada, professor. Obrigada, gente.